Eu aqui de novo, o irmão João Paulo, juntamente com os irmãos. Hoje eu gostaria de estar falando sobre argumento. Os argumentos que os grandes homens de Deus, os filósofos, servos do Senhor, deram em favor do quê? Em favor da existência de Deus. Muitos pensam que não há argumentos sobre a existência de Deus, que os cristãos não têm como provar a existência de Deus, mas tem vários argumentos. Porque muitas vezes você pode estar falando com um ateu ele não acredita na Bíblia Sagrada, ou até um agnóstico não acredita nas leis do Senhor. Eu não vou estar dando detalhes, não vou estar falando detalhes, porque tomaria muito tempo, mas vamos estar primeiramente falando o que é argumento, como os irmãos aí estão vendo, o que é um argumento, e vou estar falando alguns dos argumentos que tem em favor da existência de Deus, ok? O que é um argumento? Um argumento é uma série de declarações ou proposições que são apresentadas para apoiar ou justificar uma conclusão. Em outras palavras, um argumento é uma forma de raciocínio que visa convencer alguém de que uma determinada afirmação é verdadeira ou plausível, ou seja, é algo racional que nós apresentamos, que se apresenta acerca do que? Acerca de Deus. É um argumento plausível acerca da existência de Deus. Não é algo irracional, mas é algo racional. Não é algo só espiritualizar. Você só consegue acreditar pela fé. Você somente consegue justificar através da fé, através das coisas espirituais aí de vocês. Muitos podem alegar isso, mas não. Os argumentos em favor da existência de Deus, ainda que Deus, lá em Gênesis, Deus não quis, podemos assim dizer, se mostrar, falar, eu sou Deus. Deus não quis. Ele já falou, já no Gênesis ali já começa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Poderia ter começado. No princípio eu, Deus, que sou isso, sou aquilo outro. Deus não se preocupou com isso. Deus não se preocupou com isso. Jesus sim, Jesus veio mostrar o próprio Deus, revelar mais acerca de Deus. Mas Deus, o próprio Deus não chegou a se querer já se mostrar, assim, podemos assim dizer. Foi se revelando o seu plano, sim. Nas Escrituras Sagradas, nós vemos que Deus foi revelando o seu plano, o plano da salvação para toda a humanidade. Mas muitos acham que é só uma coisa irracional. É isso que eu queria que os irmãos entendessem. Muitas pessoas acham que nós conhecemos a Deus só coisa irracional, como o próprio Karl Marx falava, a religião é o ópio do povo, ou seja, deixa eles como embriagados, eles ficam acreditando em coisas que não tem nada a ver. É mais ou menos isso, só para os irmãos poderem entender. Os argumentos podem ser encontrados em muitos contextos diferentes, incluindo debates, ensaios, discursos e apresentações e conversas cotidianas. Um argumento típico é composto por 3 partes. A primeira é a premissa, ou as premissas, que geralmente eles colocam 1 e 2 premissas. São declarações ou proposições que são apresentadas como evidência ou razões para apoiar uma conclusão. Ou seja, eles citam sobre a existência de Deus, essas que eu irei falar para os irmãos, sobre a existência de Deus, mostra por A mais B acerca da existência de Deus. E há uma conclusão acerca daquilo a qual eles afirmam. A conclusão é a afirmação de que o argumento está tentando provar ou justificar.
Inferências são as etapas lógicas que conectam as premissas à conclusão. Essas inferências são baseadas em regras de lógica e raciocínio. Por exemplo, aqui é um exemplo. Ó. Considere o seguinte argumento. Ó. A primeira premissa: todos os seres humanos são mortais. A segunda premissa: ó, Sócrates é um ser humano. E a conclusão é o quê? Portanto, Sócrates é mortal. Então, as premissas, que é uma coisa, podemos assim dizer, óbvia, todos os seres humanos são mortais, isso é uma coisa óbvia, todo mundo sabe disso. Aí fala acerca de Sócrates, mas só que muitos pensam, ah não, Sócrates não existiu. Tá, mas os discípulos dele fala sobre ele, o que aconteceu com ele. Então, sim, ele existiu. Há provas disso. Então, se há provas do argumento a qual ele está falando, seja na parte histórica, seja na parte geográfica, seja em qualquer parte, há provas. Assim também a existência de Deus. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Assim também é acerca da existência de Deus. Há provas, seja os luminares, os céus e a terra, como na teologia fala, a revelação geral, que é a criação dos céus, a criação da terra, a criação dos mares, é uma revelação geral. Todo homem também é um ser religioso. Então, há as premissas e há também a conclusão. Neste argumento, as premissas são declarações de que todos os seres humanos são mortais e que Sócrates é um ser humano. A conclusão é a afirmação de que Sócrates é mortal. A inferência que conecta as premissas à conclusão. Então, tem que ter lógica. A primeira, segunda premissa e a conclusão. Não pode ser essas duas são, a primeira é verdadeira, a segunda é errada. Então a terceira também vai ser errada. Não, tem que ser uma ligando na outra. É importante notar que nem todos os argumentos são válidos ou convincentes. Alguns argumentos podem ser falaciosos, o que significa que eles contêm erros lógicos ou falhas em sua estrutura. Por exemplo, um argumento pode conter uma premissa falsa ou uma inferência inválida. Portanto, ao avaliar um argumento, é importante considerar não apenas as premissas e a conclusão, mas também a validade e inferências que conectam as premissas à conclusão. Então, acerca da existência de Deus, há argumentos válidos acerca da existência de Deus. Há argumentos válidos que provam sim a existência do Deus que criou os céus e do Deus que criou a terra. Eu estou aqui com alguns livros da minha biblioteca que eu costumo ler e os irmãos podem adquirir, eu não ganho nada por estar fazendo essa propaganda, mas é mais para o conhecimento dos irmãos, para os irmãos poderem adquirir e também estar se estruturando, porque essa é uma área da apologética, que ela se une junto com a filosofia, porque esses argumentos que eu vou estar falando para os irmãos são argumentos filosóficos. Ó, o primeiro aqui que eu gostaria de estar mostrando para os irmãos é do William Lane Craig. Esse livro aqui já é bem antiguinho. William Lane Craig, Apologética, a veracidade da fé cristã contemporânea. Ó, mais uma vez aqui. Tem esse outro aqui também. Ó. Esse aqui não faz muito tempo que eu adquiri. Guia Geral de Apologética Cristã, de editor geral Joseph M. Old, da editora chamada. Esse aqui do William Lane Craig é Vida Nova. Tem esse aqui também, ó, da editora Central Gospel, que também fala esses argumentos, a qual vou estar passando para os irmãos. Os irmãos podem estar lendo. Olha a grossurinha do bichinho.
Manual de Defesa da Fé, Apologética Cristã, 100 perguntas para questões cruciais. Esse daqui, ó. E tem também esse aqui, ó. Esse é novo. Esse aqui é novo, mas já tá um pouco surrado porque eu já li ele. Ó, esse é novo, é da Vida Nova. Fizeram muito marketing em cima desse livro. Ele é muito bom, ele reúne os argumentos, a história primeiro da apologética, a história dos argumentos, quando surgiu e tantas outras coisas mais. Muito bom esses livros. E tem esse aqui também, outro do William Lane Craig, Em Guarda. Muito bom esse livro, os irmãos podem estar adquirindo. Esse também é da Vida Nova. Muito bom, meus irmãos, esses livros. Os irmãos têm que estar adquirindo para poder estar sendo edificados e também estar preparados. Que nós sempre temos que estar preparados para responder a razão da nossa fé. Vamos aos primeiros argumentos. O primeiro que eu queria falar com os irmãos aqui é o cosmológico, do cosmo. O argumento cosmológico, presente na teologia cristã e na filosofia, propõe que o universo tem uma causa primeira, ou seja, algo que o tenha iniciado, ou seja, ele não vinha existir do nada, tem uma causa, alguém que causou o universo, alguém que causou todas as coisas. De acordo com esse argumento, a existência do universo demanda uma explicação para sua origem. E essa explicação é encontrada em Deus como a causa primeira e não causada. Ou seja, Deus é a causa primeira, que ninguém causou a Deus, ninguém criou a Deus, ninguém fez Deus existir. Deus, ele sempre existiu. A mentalidade do homem acha que que todas as coisas começam a existir e Deus também poderia começar a existir, mas não. Deus, ele é um argumento que fala que ele é atemporal, ele está longe do espaço e do tempo, ele é atemporal, ele é um ser não causado. Em outras palavras, o argumento cosmológico sugere que a existência do universo aponta para a necessidade de um ser supremo, não contingente, que tenha dado início a tudo que existe. E esse argumento tem sido objeto de discussão e reflexão ao longo da história da teologia e da filosofia, contribuindo para o debate sobre a existência de Deus. Então, se vier te perguntar, principalmente numa faculdade aí, os crentes não conseguem argumentar acerca da existência de Deus, você mostra para eles, fala, não, tem esse outro argumento cosmológico, tem esse outro aqui, argumento teleológico, e explica para eles, entendeu? Qualquer coisa você indica um livro, porque tem tantas as coisas, muitos falam, os ímpios muitas vezes falam, ignorante, ele só vira uma parte, podemos assim dizer, uma parte da moeda, não vira outra parte da moeda. Só viu porque foi lá doutrinado daquele jeito e acreditou piamente, mas ele não foi buscar a fundo. Então esse é o primeiro, cosmológico. O segundo, teleológico. O argumento teleológico ou o argumento do design. Alvin Plantinga, que defende esse argumento do design. O cosmológico, nós vemos William Lane Craig defendendo esse e mais outros também, outros apologistas também defendem, tem muitos debates acerca disso, principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é muito, não se fala muito os debates aqui, mas os debates acerca das linhas teológicas, Armínio, Calvino e outros mais, mas os principais esses dois, João Calvino, Mestre Armínio e outras coisas também. Aqui os debates são mais esses tipos de debate, mas nós vemos mais nos Estados Unidos, mas que não
muitas pessoas não estão sendo influenciadas, principalmente nas faculdades, principalmente nas universidades. O argumento teleológico, o argumento do design, é uma proposição presente na teologia cristã e na filosofia que sugere que a complexidade e ordem observada no universo apontam para a existência de um criador inteligente, ou seja, Deus. Esse argumento destaca a ideia de que a estrutura intrigado e funcionamento harmonioso do universo, assim como a existência de leis naturais e padrões de ordem, sugere a presença de um propósito, um design por trás da criação. Ou seja, é que o mundo foi construído numa estrutura bem planejada, de um ser inteligente, um design bem orquestrado no devido lugar. Então, através disso, se acredita que foi um ser inteligente, e o ser inteligente, o próprio Deus, que criou todas as coisas, colocou todas as coisas, cada uma no devido lugar, certinho, nem um pouquinho a menos, nem um pouquinho a mais, mas certinho. Em resumo, o argumento teleológico busca inferir a existência de Deus a partir das evidências de ordem e complexidade observada na natureza. Esse tema tem sido objeto de debate e reflexão ao longo da história, da teologia e também da filosofia, influenciando as discussões sobre a existência de Deus. Ok? Vamos para o próximo. Nós falamos sobre o cosmológico, guarde aí, cosmológico, o argumento teleológico. O outro é o argumento ontológico. O argumento ontológico, proposto por filósofos como Santo Agostinho, Santo Anselmo, como Santo Anselmo, é uma tentativa de demonstrar a existência de Deus a partir do propósito do próprio conceito de Deus como ser sumamente perfeito. Esse argumento parte da ideia de, ao refletir sobre o que significa ser, o ser supramente perfeito, é possível chegar à conclusão de que a existência desse ser é necessária. Em outras palavras, se Deus é concedido como ser supramente perfeito, então a existência faz parte dessa perfeição. Portanto, segundo o argumento ontológico, a simples ideia de um ser supramente perfeito implica necessariamente em sua existência real. E esse argumento tem sido objeto de intenso debate e interpretação ao longo da história da filosofia e da teologia, influenciando as discussões sobre a natureza de Deus e sua existência. Então, se acredita que há um ser perfeito, esse ser perfeito é o próprio Deus. Não há outro, mas há um ser perfeito que criou todas as coisas, e esse ser é o próprio Deus. Argumento moral agora. O argumento moral sugere que a existência de um padrão objetivo de moralidade que transcende as normas sociais e culturais apontam para a existência de um legislador moral, ou seja, Deus. De acordo com esse argumento, a presença de valores morais e universais e a consciência moral inata dos seres humanos indicam a existência de um fundamento último para a moralidade. A ideia é que se há um padrão objetivo da moralidade que transfere a transferências individuais e culturais, então isso implica a existência de um ser divino que estabelece padrões morais, ou seja, todo ser humano é um ser humano moral. Todo ser humano é um ser humano que ele acredita na moralidade, no que é certo para um é certo para outro, o que é errado para um, o que é errado para o outro, entendeu? São universais essa moralidade, a moralidade dentro do ser humano acerca do certo ou do errado, seja a pessoa que mora numa cidade ou até um índio, aquelas tribos que estão isoladas da civilização até nos dias atuais. Se for lá, se descobriu
e muitas tribos que também lá tem um senso moral objetivo. Não, muitos hoje em dia se leva como muitas coisas sendo relativa o que é certo para você, não, muitas vezes não é certo para mim. O que é errado, você acha que é errado, é para você, mas para mim não pode ser errado. Muitos acham que quer se perpetuar isso, quer perpetuar não o subjetivismo, mas o relativismo, mas há coisas subjetivas, há moralidade dentro do ser humano, que o que é errado para um é errado para todos. Universalmente, a ideia é que é um padrão objetivo de moralidade que transcende as preferências e culturais. Então implica a existência de um ser divino que estabeleceu esses padrões. Quem estabeleceu esse padrão moral dentro do ser humano? É o próprio Deus. Esse argumento tem sido explorado por teólogos e filósofos como uma forma de inferir a existência de Deus a partir da natureza, da moralidade humana e das normas éticas universais. Um exemplo, o estrupo. O estrupo, ele é um padrão moral que é errado, que todo mundo, do mundo inteiro, concorda que é errado. Então, quem colocou isso dentro do coração do ser humano, que é errado, o errado e o certo, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que colocou isso dentro do coração do ser humano, acerca da moralidade, daquilo que é subjetivamente errado, universalmente, em todo o mundo, em todo o globo terrestre. Então, o ser humano é um ser moral, e ele sendo um ser moral, próprio Deus que colocou isso dentro do coração do ser humano. E o último aqui é o argumento da experiência religiosa. O argumento da experiência religiosa parte da ideia de que a experiência pessoal e espiritual das pessoas pode ser uma evidência da existência de Deus. Segundo esse argumento, muitas pessoas relatam experiências profundas de contato e conexão ou presença divina, que transcende a simples explicação naturalista. Essas experiências são consideradas como evidências subjetivas da realidade de Deus, uma vez que representam o encontro direto com o divino. Os defensores desse argumento afirmam que, embora tais experiências não sejam verificáveis de forma objetiva, elas têm um impacto significativo na vida das pessoas e podem ser consideradas como indício da existência de uma realidade espiritual ou divina. Esse argumento tem sido explorado por teólogos e estudiosos da religião como uma forma de compreender a relação entre a experiência humana e a crença em Deus. Esse argumento posso colocar como um debate, ele não é muito válido para colocar em um debate, para poder explicar uma experiência, pode sim a experiência, mas uma experiência sua, é uma experiência separado, não como algo para poder justificar a existência de Deus. Deus pode sim, eu creio que Deus se revela para as pessoas, como mostra a palavra de Deus, mas se for em um debate, esse argumento para mim já não seria muito convincente. É uma experiência religiosa de cada um, a experiência religiosa de pessoas que teve um contato com o transcendente, um contato do físico com o metafísico. Então, se for para um debate, esse argumento para mim já não seria válido, ok? Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs. Fica a dica de livros que eu mostrei aqui para os irmãos estar se aprofundando mais no assunto. Tem termos técnicos, termos que muitas vezes eles são difíceis de estar entendendo, mas tá aí, irmãos, o chat GPT, tem o chat GPT, tem várias memórias hoje em dia, memórias
memórias artificiais que ajudam também, ajuda no estudo da Santa Escritura, mas busca você mesmo ali, ó, pegando as palavras, o que você não entendeu, e aos poucos Deus vai abrindo a sua mente e a bênção de Deus é certa sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar aí o seu joinha. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs.